início do nosso sobrevoo às áreas alagadas de Teresina, a ponte sobre o rio Poti, aqui no bairro Poti Velho, dá para perceber que o nível da água baixou um pouco em relação a ontem. Essa estrada, segundo o comandante Coimbra, que conduz a aeronave, estava praticamente interrompida ontem, porque a água havia passado pela estrada. Hoje não, o trânsito está liberado. E dá para perceber, levando em consideração as imagens de ontem, que o nível da água baixou um pouco. Está bem mais baixo do que o de ontem. O comandante volta aqui para o rio Poti, para a gente observar que mesmo o nível da água baixando, o rio Poti continua com a correnteza forte e a água ainda bem próxima da ponte. Nós está mostrando então o rio Poti e percebe-se que o volume de água ainda é muito grande. Casas alagadas, comércios também, e a correnteza continua bastante forte. Deu para perceber pela imagem que ontem, na visita do presidente Lula, a água estava praticamente neste mesmo nível. E hoje continua. Baixou um pouco, mas continua ainda com um grande volume de água. Algumas residências próximas ao rio Poti ainda continuam alagadas. A água nessa rua, onde existem casas dentro do dique de proteção, a água avançou um pouco mais. O ainda continua interditado pelas águas. E a imagem é essa, de um rio com a correnteza ainda muito forte, com o volume de água ainda muito forte, mas com sinais de diminuição das águas, pelo menos em relação à pista por onde trafegam pedestres e veículos. Agora nós estamos sobrevoando o dique do Poti no loteamento Mocambinho. As imagens mostram que ainda é de risco a situação dos moradores desta área, casas ainda submersas, muita gente desabrigada, as hortas ainda não foram atingidas pelas águas. Já este outro ponto, as águas ficaram praticamente próximas ao asfalto. Inclusive, a Prefeitura de Teresina ontem estava despejando carradas de areia para evitar que houvesse o transbordamento da água. Uma situação ainda de alagamento, plantações perdidas, submersas, em função ainda do grande volume de água. Esse sobrevoo permite que o telespectador da TV Cidade Verde tenha uma ideia de como está a situação hoje. Ontem foi uma situação mais crítica e hoje houve uma pequena diminuição no volume da água, mas ainda é uma situação que preocupa a Prefeitura de Teresina e o governo do estado. Neste outro ponto, dá para perceber que apesar do nível da água ter baixado, muitas ruas ainda estão alagadas. As casas vazias, os moradores tiveram que sair e apesar dessa diminuição, mas várias ruas ainda estão alagadas. Os moradores lá embaixo percebem-se que sempre que possível voltam para ver a situação das casas. Alguns moradores, mesmo a água estando próxima, não saíram, mas essas ruas ainda permanecem alagadas. Tráfego interrompido e moradores que tiveram que sair de casa em função do aumento das águas do rio Poti. Ainda uma situação de calamidade, parte desse loteamento continua alagada. Estão bombeando água lá, ó. E ainda existem bombas retirando a água, tentando retirar essa água para que os moradores possam retornar, para que a situação amenize um pouco. Essas bombas trabalham praticamente 24 horas para tentar diminuir o
volume da água nessas áreas onde as famílias tiveram que sair após a subida do nível do rio. Alguns moradores ainda insistem em passar pelas ruas alagadas, muitos fazendo uma avaliação dos estragos deixados pela enchente. Uma situação de dificuldade ainda. Os veículos que arriscam trafegar pelas ruas passam com muito cuidado. Motos, carros ainda passam com dificuldade, principalmente nessas áreas que estavam alagadas. Este é outro ponto de estrangulamento em Teresina, a Vila Risoleta Neves. Alguns moradores de barco tentando chegar às casas que ainda estão submersas. Pode-se observar pela marca d'água deixada no asfalto que o nível baixou, mas muitas casas continuam ainda debaixo d'água. E as imagens do Nanaia mostram que esses moradores, para ter acesso às residências, só utilizando barco. Casas ilhadas, toda essa área ainda coberta pela água. Mas os sinais são claros de que o nível da água baixou. As ruas ainda estão parcialmente interrompidas, mas uma situação bem diferente de ontem. A marca na residência mostra o quanto o nível da água baixou. A marca naquela residência. A água chegou praticamente no meio da casa ontem e hoje já há essa diminuição. A marca d'água é um sinal de que houve essa diminuição. Aqui na Primavera, a imagem ainda assusta. As residências totalmente submersas. Dá para ver apenas o telhado e mais moradores utilizando embarcações para chegar em casa. Aqui, a água ficou represada e ainda não conseguiu escoar. Continua represada, sem ter como sair, apesar de diminuir as chuvas. Mas, pelo menos nesse ponto, o nível da água continua alto e as casas totalmente submersas. Estamos sobrevoando agora o Tribunal de Justiça, a Assembleia Legislativa, e o que se percebe é que a água diminuiu muito na Avenida Marechal Castelo Branco. Ontem o trânsito estava praticamente interrompido, não passava carro pequeno. Hoje o tráfego flui normalmente, tanto na Avenida Marechal Castelo Branco quanto na Ponte Juscelino Kubitschek. Só que a força da água ainda é muito grande. O trânsito ainda continua interrompido próximo ao Riverside. Os agentes desse trânsito interromperam o tráfego. Esse edifício ficou praticamente ilhado e o trânsito está interrompido e sendo desviado para outra avenida. Continua então crítica a situação próxima aos shoppings da cidade. A água baixou, mas ainda existem pontos de alagamento que impedem
o tráfego de veículos. E mais uma vez a imagem da água bem próxima à ponte. Um sinal de que ainda é forte a correnteza, de que a água ainda está passando com um volume bastante elevado.